você a colocar a mão no seu coração, com os olhos fechados. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui, Jesus, em Tua santa presença nesse momento. É sempre muito bom estar aqui, estar diante do Senhor, é uma honra para nós. Eu quero pedir, meu Pai, a Tua unção, a Tua graça, o Teu favor sobre a nossa vida. Eu peço, venha sobre nós. Nós estamos aqui, indo ao Teu encontro, nos achegando, nos aproximando, querendo, meu Pai, a cada dia e cada vez mais, meu Deus, se aproximar do Senhor, relacionar com o Senhor. O nosso maior desejo é esse, meu Pai, é estar cada dia mais perto, mais próximo, é nos distanciar desse mundo, das coisas desse mundo e nos aproximarmos do Senhor. Eu peço o perdão pelos pecados, erros, pelas nossas falhas, Senhor, transgressões, iniquidades, imaturidades, meu Pai, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, tudo que entristeceu o Senhor, Teu Espírito Santo, nos perdoe, Jesus. Tem misericórdia de nós. Cubra a nossa vida com Teu sangue. Venha sobre nós, Senhor. Lava, purifica, santifica a nossa vida. Que possamos ter as nossas vestes lavadas pelo Teu sangue. E que não haja culpas, que não haja manchas, nenhuma sujeira, nenhuma imundícia sobre a nossa vida, mas que sejamos santos, assim como o Senhor é santo. Tua palavra fala que sem santidade ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. É necessário crer que o Senhor existe, é necessário santidade para se achegar e se aproximar. Então, que cada um de nós possamos nos achegar, nos aproximar do Senhor nessa tarde, nessa terça-feira. Eu oro para que os olhos venham se abrir, que haja visão, direção, sabedoria. Meu Deus, que a palavra entre de forma revelada, que não seja mais um culto, que não seja mais uma reunião que essa pessoa vai participar ou vai assistir. Não, Senhor. Que ela possa estar aqui de corpo, alma e espírito, 100% presente aqui, que o espírito dela esteja neste lugar, meu Pai. Que ela possa se atentar e ouvir a Tua voz. Nos dê ouvidos sensíveis, Senhor, para que possamos te ouvir, ó meu Deus, e que a palavra entre e possa impactar e mudar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Eu consagro cada vida que está neste lugar ao Senhor, cada um que acompanha, que assiste. Deus, eu oro por essas vidas e declaro mudanças, libertações, transformações. Senhor, que haja transfundação, meu Pai, mudança de fundamento em meio aos lares, às famílias, aos familiares. Meu Deus, que nessa terça-feira, reunião da troca de coração, meu Deus, corações sejam trocados, tocados pelo Teu poder, meu Pai, e que vidas sejam salvas, transformadas, que vidas sejam curadas, que destinos sejam curados nesse dia. Eu não sei como cada um chegou aqui, eu não sei o que cada um precisa, eu não sei o que cada um pede, eu não sei, meu Pai, por quem ela pede, meu Pai, a pessoa a qual ela apresenta e ora, mas eu sei que o Senhor é Deus fiel. E Tua palavra diz: felizes aqueles que no Senhor esperam. E nós esperamos pelo Senhor. Nós cremos na Tua palavra, meu Pai. E sabemos que no Senhor nós vamos viver e desfrutar de tudo aquilo, meu Deus, que sonhamos, desejamos, de tudo aquilo que um dia o Senhor nos deu, colocou no nosso coração. O Senhor vai nos levar a viver. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu oro, meu Deus, para que a palavra, promessa que o Senhor tem dado a cada um possa se cumprir, e que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha nos levar além
sempre e a cada dia mais. Eu entrego esta reunião nas tuas mãos. Eu peço, passa com teu sangue sobre nós. Eu repreendo todo e qualquer tipo de distração, todo mal que vem para roubar, para tirar a palavra do coração dessa pessoa. Meu Pai, tudo aquilo que impede essa pessoa de ouvir a Tua palavra, de receber a direção, meu Pai, que seja quebrado agora, que seja cancelado, meu Deus, que seja destruído em o nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, cubra cada uma, meu Pai, dessas pessoas com Teu sangue, guarda a nossa vida. O Senhor guardaria a nossa entrada, a nossa saída, a nossa alma e a nossa vida desde agora e para todo sempre. Coloca anjos ao nosso redor, anjos de guerra, para guardar, para proteger, para nos livrar de toda e qualquer situação em nome de Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade, por cada vida, meu Deus, por estarmos aqui diante do Senhor. É sempre muito bom, é um prazer, um privilégio poder estar, meu Deus, na Tua presença continuamente. Fale aos corações. É o que eu oro, Espírito Santo, te agradeço, consagro e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Eu digo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para o ano de 2021. Diga comigo que as bênçãos descansem, repousem sobre a minha cabeça. Diga, eu creio nisso e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor, um momento. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim, ó: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, não podem fazer a vontade de Deus. Nós falávamos ainda essa semana, mas para ser exato, no domingo agora, essa é uma, de muitas leituras que fizemos no domingo, e um assunto que a bispa falava e ainda trazendo para nós nesse dia, quando a gente fala de inclinações, eu me recordo que há um tempo atrás, ainda pregávamos e falávamos sobre os amores do coração, as inclinações que cada um de nós temos, e essas inclinações, ela vem nos acompanhando. Por exemplo, todo mundo tem o seu ponto fraco. E quando a gente fala sobre o ponto fraco, um detalhe que todo mundo precisa se atentar é justamente esse. Qual é o meu? Qual é o meu? Qual é o seu? E à medida que eu vou detectando, que eu detecto esse ponto fraco, ou eu posso chamar de inclinação, eu posso chamar de um amor, eu posso chamar, não sei, cada um chama como bem quiser. Mas quando eu detecto esse ponto fraco, o que eu tenho que fazer em cima disso? Eu tenho que trabalhar. Então eu vejo qual é o elo mais fraco, porque lembre-se de uma coisa, o diabo, ele sempre tenta, e ele sempre pega, ele sempre entra no elo mais fraco. Quando a Bíblia fala, apanhe para vós as raposas, as raposinhas que destroem a vinha, quando a gente fala do assunto das raposinhas, a raposinha, ela entra por onde?
por onde está cercado, fortificado, onde é impenetrável, ou ela entra por aquela cerca que tem algumas brechas, alguns espaços, talvez tenha alguma coisa quebrada ali. É justamente ali, onde há algo mais aberto, mais relaxado, ou seja, onde há um ponto fraco. Todo mundo tem o seu. Todo mundo tem as suas inclinações. Depois que o Senhor criou o homem, viu que era bom, deu um tempo, o Senhor observou a terra. Viu toda a terra, viu o homem, e o Senhor Deus chegou a uma conclusão. O coração do homem é mau. E ele se volta, diz a Bíblia, ele se inclina, ele se volta a coisas más. Então, se eu for uma pessoa que sou guiado, conduzido por mim mesmo, pela minha carne, pela minha própria cabeça, pelo meu próprio coração, ou seja, se eu sou uma pessoa guiada por si próprio, se eu não sou guiado, se eu não sou dirigido por Deus, se eu não sou guiado por Deus, onde eu vou chegar? Você acha que uma pessoa guiada por si mesma, ela entra pela porta dos céus? Uma pessoa dirigida por si mesma, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos, você acha que uma pessoa dessa, se a trombeta soar agora, o que acontece com ela? Ela vai ouvir o soar da trombeta? A Bíblia fala, felizes aqueles que estiverem na primeira ressurreição. Será que uma pessoa guiada pelo seu próprio coração, pela sua própria cabeça, uma pessoa guiada segundo a sua própria carne, será que essa pessoa, ela vai adentrar pelas portas dos céus? Isso é algo que a gente precisa pensar. Porque se hoje eu olho para mim, e eu detecto pontos fracos, não trabalhados, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fortalecê-los. Ou seja, se eu sei que o mal, ele vai entrar, a Bíblia diz, o diabo, o inimigo de vocês, está ao derredor, bramando, rugindo como leão, buscando, procurando, como ele vai tragar, como ele vai devorar. Então vamos lá, o diabo pega a vida de uma pessoa, e ele está ali, ele está observando, ele está detectando, procurando, e você acha que ele está procurando o quê? O ponto fraco daquela pessoa. Se a gente for falar, vamos lá, vamos para os discípulos de Jesus. Tem um discípulo do Senhor que eu creio que todos nós sabemos qual é o ponto fraco dele, Judas. Qual que era o ponto fraco de Judas? Quem sabe? Sabe ou não? Dinheiro. A Bíblia não fala que ele era, o que Judas era? O que ele era? Tesoureiro. Mas a expressão bíblica, ele era ladrão. Mas ele cuidava do quê? Das finanças. Engraçado que publicano era Mateus. Quem conhecia, quem sabia lidar com moeda, com dinheiro, quem fazia contas muito bem era Mateus, mas quem tomava conta era Judas. Qual era o ponto fraco do cidadão? O dinheiro. E o que ele pegava nas mãos todos os dias? Dinheiro. Pastor, Jesus não sabia que aquele era o ponto fraco dele? O que você acha? Sabia ou não? Sim. Mas por que o Senhor permitia com que Judas tocasse naquilo? Para trabalhá-lo. Para que ele, não era para ele cair em tentação, mas era para ele trabalhar aquele elo fraco, para ele trabalhar aquele ponto fraco, para ele se fortalecer. Para que ele não fosse o discípulo do diabo, mas para que ele se tornasse um discípulo de Jesus. Então vamos lá, vem cá, cidadão, qual que é o seu ponto fraco? É esse, toma. Toma isso aqui, então você vai cuidar disso aqui. Mas Senhor, eu não consigo. Sim, você consegue. O Senhor deu a ele aquela oportunidade, deixou com que ele cuidasse da parte administrativa do ministério de Jesus. Por quê? Porque o Senhor fez isso para justamente ele se fortalecer. O que Jesus queria de Judas? Que ele se fortalecesse, que ele trabalhasse o seu elo fraco, que ele trabalhasse as suas inclinações, mas ele trabalhou? Não.
Quando a mulher veio com aquele perfume de alabastro caríssimo e derramou sobre os pés de Jesus, o que ele disse? Olha, por que a gente não pegou esse perfume? Por que a gente não vendeu e deu dinheiro aos pobres? Mas ali ele queria que fosse vendido e o dinheiro ia para os pobres? Não. A Bíblia fala, ele só disse isso, está escrito. Eu não lembro exatamente aonde, senão eu ia abrir aqui para você. Mas está escrito, a Bíblia diz que ele só disse aquilo porque ele era ladrão. Ele não estava pensando no benefício dos outros, mas ele estava pensando no benefício de si próprio. Porque é assim que vive uma pessoa dominada pela carne, é assim que vive uma pessoa onde o ponto fraco, onde é guiada pelos seus pontos fracos, onde ela é guiada por suas inclinações, ela pensa só em si, ela se torna egoísta. Ela se torna uma pessoa motivada por coisas erradas, por coisas ilícitas. Ela fica, como a Bíblia fala, como o salmista diz, são mentes que vivem maquinando aquilo que é mal, procurando o que é mal. Estão trazendo para a nossa vida, olhando para nós. Espera aí, qual é a minha inclinação? Ah, é essa. O que eu faço? Trabalhe. Trabalhe em cima disso. A Bíblia fala assim, ó, fuja do mal. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, fuja da aparência. Parece mal, o que você tem que fazer? Fuja. Então você sabe, vamos lá, aqui ó. O pessoal achou para mim, ó, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Se a gente continuar, a Bíblia fala, só disse isso porque era ladrão. Não falou isso por se interessar aos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar nela o que era colocado. Jesus sabia disso? Sabia. Mas Jesus não fez nada, pastor, fez. O que ele faz comigo, o que ele faz com você, o que ele faz com todos nós. Ele nos dá oportunidade. Do que? De se arrepender. A Bíblia fala, o Senhor diz, eu dei-lhe tempo. Eu estou dando a você tempo para que você se arrependa, ou seja, eu dou a você tempo para que você conserte, para que você acerte os erros. Para que você vai lá, lembra da teoria das janelas quebradas, para que você vai lá e conserte as janelas quebradas. Então a gente está falando de um cidadão que ia lá, tocava, mexia em algo que não era dele, ninguém via. O Senhor sabia. Mas em toda a vida de Judas, ele teve oportunidade de se arrepender, de fazer o que é certo, de mudar, mas ele nunca mudou. Esse é o mal das pessoas. Gente, o problema não é você errar. O problema não é o erro. O problema é você nunca se arrepender por ter errado. Errar é comum, eu erro, você erra, todos nós erramos. Como disse Jesus, quem aqui não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Todos saíram, porque todos que estavam lá julgando, condenando aquela mulher tinham pecado, e tinham pecados piores do que o dela. Mas o Senhor diz, quem não tiver um, então jogue uma pedra, mas todo mundo tinha. Todo mundo erra. Todo mundo tem os seus pontos a serem trabalhados, as suas inclinações a serem trabalhadas. Então, se eu não tenho trabalhado, se eu não trabalho em cima disso, eu estou perdendo tempo. Porque eu posso orar a Deus, pedindo a Deus por vitórias, eu posso orar por milagres, eu posso orar por respostas, eu posso fazer de um tudo, mas se eu vivo caindo sempre no mesmo erro, a minha vida não vai sair do lugar. Sansão foi um cara levantado por um propósito extraordinário, estrondoso. Um cara tão forte que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Venceu tantos filisteus, matou tantos filisteus, carregou um portão da cidade nas costas, venceu tantas coisas. Mas ele perdeu para um inimigo tão frágil, tão fraco, tão pequeno, comparado a tantos os inimigos a qual ele venceu, ele perdeu para uma mulher. Que eu posso mudar a expressão e dizer, não perdeu para a mulher, mas ele perdeu para a fraqueza. O homem mais forte fisicamente que já pisou nessa terra, perdeu por uma simples fraqueza. Algo que ele podia muito bem se virar e dizer o quê? Não!
Porque algo que eu dizia ainda à igreja, pessoas fortes não são aquelas que dizem sim, mas são as que dizem não. Aquelas que são capazes de olhar, ela vê o que é mal, vê aquilo que é pecado, e ela se levanta e fala, não, eu não quero isso, eu não vou para essa linha, eu não vou para essa direção, ou seja, ela não cede àquela inclinação, ela não cede àquele mal, ela não cede àquela paixão, ela não cede àquele desejo. Porque ela decidiu não viver guiada por isso, mas ela decidiu viver guiada por fé, ou seja, ela decide viver guiada pelo Espírito. Antes nós éramos guiados pela carne. Antes nós estávamos na carne, mas agora não. Eu não posso estar na igreja, ser um cristão, ser um crente e ainda continuar sendo uma pessoa carnal. Ou pior, pastor, tem coisa pior do que ser carnal? Tem, é ser almático. Uma pessoa que vive guiada pela alma, pelas emoções, pelas paixões, pelos desejos. Isso é terrível. Porque quantas vezes algumas pessoas elas ouvem a voz da emoção e elas acham que é a voz de Deus. Quantas vezes elas param para se atentar e ouvir um desejo, algo que ela quer, e aí ela fala assim, olha, Deus está falando comigo, e não é Deus. São as emoções que estão falando, são os desejos que estão falando com ela, são as paixões que estão gritando dentro dela. E aí onde a pessoa vai e ela passa a dar ouvidos a essas coisas. Ela passa a ser guiada, ela passa a ser conduzida por tudo isso. Como que um homem pode vencer 1000 homens e perder para uma fraqueza? Porque é o que acontece. Quantas vezes nós já vencemos tantas guerras, tantos desafios, tantos gigantes, e depois de vencer um gigante, vem algo tão pequeno e a gente acaba cedendo. Lembra de Israel? Venceu Jericó, que era uma cidade impenetrável, era um inimigo invencível. E aí foram lutar contra Ai, e o que aconteceu? Aconteceu que doeu mesmo, foi Ai mesmo. 36 homens morreram e saíram de lá envergonhados, fugiram. Os homens de Ai perseguiram eles até a porta da cidade, saíram de lá com a cara no chão. E aí quando Josué soube de tudo isso, ele se rasgou, foi a Deus e diz, oh Senhor, perdemos. Não, a questão não é o perdeu, filho, a questão é pecou. Não é que vocês perderam, vocês pecaram. Ô Senhor, eu perdi essa guerra, ô Senhor, me aconteceu isso, ô Senhor, me aconteceu aquilo. Não, filho, não é que te aconteceu isso, é que você se deixou levar, o seu ponto fraco está aí, ó. Você permitiu com que o Acã fosse lá e tocasse em algo que não era para ser tocado. Você deu lado, você deu brecha, você deu margem, foi o que Deus disse ao Josué, se levante daí. Você está aí ofendidinho, dizendo, ai, nós perdemos, Senhor. Ai, Senhor, aconteceu isso com a gente, porque o Senhor permitiu. Você vê que como são as coisas, né? As pessoas, elas seguem uma linha completamente errada, seguem direções e caminhos completamente opostos de Deus, aí alguma coisa acontece, algo dá errado, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela vai a Deus e diz, ô Senhor, por que aconteceu isso? Ô Senhor, por que está me acontecendo isso? Ô Senhor, por que o Senhor permitiu com que isso acontecesse comigo? É fácil, a resposta é simples, olhe para dentro. Josué, sabe por que vocês perderam? Olhe para dentro. Para dentro de onde? Olhe para dentro do acampamento. Israel pecou. Vocês foram lá, se apossaram, tocaram, fizeram coisas que não era para fazer, a inclinação, vocês deram lado, vocês se inclinaram para aquilo que é mal. Como que eu vou vencer guerras? Como que eu vou além? Como que eu vou alcançar? Se eu vivo me inclinando. Quando a gente fala, o que é se inclinar? Se inclinar é se curvar. Se a minha inclinação não é pelas coisas espirituais, ou seja, se eu não me curvo a Deus, se eu não me curvo à vontade de Deus, eu vou me curvar a outras coisas aí fora. Só que quando eu passo a me curvar as coisas aí fora, quando eu passo a me curvar as coisas da carne, as obras, há tantas coisas más aí, qual que é o resultado? Está aqui, é morte. As inclinações da carne, pois a inclinação da carne é morte. E quando fala de morte, não está se referindo só
a morte física, que não é a pior morte de todas, mas está se referindo à morte espiritual, que essa sim é a pior morte de todas. Porque Jesus, quando ele falava sobre os religiosos, Jesus os chamava de moribundos. O que é isso, pastor? São mortos-vivos. Eram homens que viviam, eles tinham uma vida, viviam, andavam, caminhavam, respiravam, comiam, dormiam, tinham sua vida. Mas aqui dentro, aqui, eles estavam mortos. E por quê? Porque se inclinavam a essas coisas. Porque foram deixando. Foram permitindo coisas entrar. E quando eu vou dando margem, quando eu vou permitindo para que as coisas entrem na minha vida, e essas coisas que eu me refiro são sentimentos, são emoções, são coisas, são inclinações. Quando essas coisas vão entrando, elas vão me matando. E aí, se a inclinação do Espírito é vida e paz, mas se eu não ando pelo Espírito, se eu não sou guiado pelo Espírito. E quando a gente fala de uma pessoa guiada pelo Espírito, eu posso ir lá para Gálatas e falar sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto, todas as vezes que eu falo sobre o fruto do Espírito, eu gosto de lembrar que não são frutos. Não é plural, é singular, é um fruto. É um único fruto, que ele contém algumas virtudes, algumas características, alguns adjetivos, que nós, que somos de Deus, que nos entregamos ao Senhor, que estamos aqui, essas características, elas precisam estar vivas dentro de nós, elas precisam fazer parte da nossa vida, é a expressão que ainda a gente ouvia no domingo. Você vai a uma árvore boa, ela precisa de muita força para dar um fruto bom? Não. Você vai a um pé de manga, uma mangueira, você precisa orar a Deus, clamar a Deus, fazer jejum e oração para que ao invés dela dar limão, ela dê manga? Não, a manga vai sair automaticamente dela. Automaticamente ela vai produzir manga. Vai sair de forma natural. E o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho em mim, se eu estou ligado na videira verdadeira que é Cristo, se eu tenho sobre a minha vida o fruto do Espírito, o que vai sair de mim? Inclinações ruins? É isso que vai sair de mim? Coisa ruim? Não. Vai sair o que é bom. Se eu estou no Senhor, se eu ando com Ele, se eu vivo de acordo à vontade dEle, se eu ando como Ele andou, como a Bíblia nos ensina. Se vocês que dizem que são dEle, que pertencem a Ele, vocês têm que andar como Ele andou, vocês têm que viver como Ele viveu. Então vamos lá, se eu ando como Ele andou, se eu vivo como Ele viveu, quais são os frutos? O que vai sair de dentro? O que vai sair de... Quando eu abrir a minha boca, vamos lá. Você é aquele tipo de pessoa que quando você ainda é pressionado, quando algo acontece com você, de vez em quando escapa uma palavrinha suja? Reflita aí. Você é aquele tipo de pessoa que se algo te acontece, se alguém esbarra em você, se alguém bate em você, se você esbarra em alguma coisa, se algo de ruim te acontece, acaba escapando algo negativo, acaba escapando umas palavrinhas ali que não são dignas, algo que não traz louvor, porque nós temos que pensar sobre isso. Espera aí, o que sai de mim? Porque Jesus diz, conhecereis a árvore pelos frutos. Quais são os frutos? Ou, no nosso caso, qual é o fruto? Não são é o único fruto. O que sai? O que tem saído de nós? Tem saído amor? Temos produzido amor, alegria, paz, paciência, bondade, a amabilidade, a benignidade, se a gente for para as outras traduções, a fé, como fala na Almeida. O que tem saído? É a mansidão, é o domínio próprio. São essas coisas que têm saído de nós quando as pessoas olham para nós.
O que elas veem? Não, quando alguém olha para mim, eu mostro. Não. Estou dizendo de imagem, não é viver de imagem. Até porque uma pessoa que ela vive de imagem, ela pode viver por um tempo. É o que a gente sempre fala, né? Uma coisa errada pode durar? Sim ou não? Sim. Dura por muito tempo? Dura, gente. Vocês não aprenderam isso ainda? Mas dura para sempre? Não. Não dura para sempre. Então eu posso tentar mostrar, tentar ser algo, alguma coisa. Eu posso tentar pegar um fruto ali, dar uma limpada, maquiar ele, mostrar, que coisa linda, maravilhosa. Só que e lá dentro, como está? Eu posso ser aquela pessoa que fala, não, está tudo bem, está tudo certo. E lá dentro? E o meu momento? E eu? E quanto a eu e Deus? Como que está? O que está dentro? Vamos lá. Quando eu olho para mim, o que eu vejo? O que precisa mudar? Não, está tudo certo. Não. Gente, nós sempre temos coisas a serem mudadas na nossa vida. Nós sempre temos coisas para serem trabalhadas. Nós nunca vamos chegar, pelo menos nessa terra não, mas nós nunca vamos chegar num ponto e falar assim, não, porque agora, não. Nós temos que prosseguir para chegar à estatura do varão perfeito, ou seja, o que eu preciso para ser perfeito? É possível ser perfeito? É possível chegar à estatura do varão perfeito? O que eu tenho que fazer para chegar? Eu tenho que tirar isso, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que colocar um ponto final, eu tenho que mudar isso, eu tenho que vencer isso, eu tenho que fortalecer isso, eu tenho que trabalhar nisso. Todos nós sabemos. Pastor, eu não sei qual que é o meu ponto fraco, eu não sei quais são as minhas inclinações, eu não sei o que precisa ser mudado. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu sempre falo com pessoas e digo o seguinte, se você não consegue ver, enxergar, vá a alguém, né, de confiança, é claro. Alguém super sincero. Sabe aquela pessoa super sincera? Todo mundo conhece um super sincero. Que aí ele vai bater os olhos em você, o pouco que ele vai conviver, estar com você, estar ao seu lado, ele vai falar, você tem que mudar isso. É sempre bom alguém que muitas vezes vem, quando você está lá na sua casa, talvez vai tendo algumas coisas lá que você olha, para você já não faz mais efeito, mas quando vê alguém de fora, fala, você não está vendo isso? Você não consegue enxergar isso? Porque às vezes você vai se vendo, você vai se olhando, e aí você vai falando, não, está tudo bem, está tudo certo. Só que aí vem alguém de fora, e quando eu falo de fora, é alguém com outro olhar, com uma outra visão, é claro. E aí essa pessoa vem, olha para você e fala, olha, trabalha isso. Só que quando você ouvir isso, você não pode ser aquela pessoa que fala assim, eu não. Mas quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para falar, para eu trabalhar isso, para eu mudar isso, para eu consertar isso ou aquilo outro. Não seja assim. Seja uma pessoa que quando você ouve, né? A gente tem uma boca, 2 ouvidos. Para quê? Por quê? Já se perguntou ou não? Sim ou não? Por que a gente tem então? Ouça mais. Fale menos. Então ouça. Ouça alguém. Ouça o super sincero. E não tem ninguém mais sincero que Deus. Não existe. Vou dizer o que Jesus disse quando o menino chegou até ele e falou, bom mestre. Bom mestre. Calma aí, rapaz. Não há ninguém bom, ou eu vou trocar o bom aqui por sincero. Não há ninguém tão sincero a não ser Deus. Então ouça Deus. Porque quantas vezes vem aquela voz do Espírito Santo que fala conosco, que fala, filho, não faça isso. Filho, filha, não faça isso, não faça aquilo. Olha, filho, conserta isso, filho, muda isso, filho, é para o seu bem. Vamos lá, tudo que Deus fala é para o nosso bem.
Quando Deus nos manda colocar um ponto final em algo, mudar algo, acertar algo, é para o nosso mal? Não, nunca é para o nosso mal. Toda direção, toda palavra que Deus nos dá, ela pode doer. Aquela palavra, aquela direção, ela pode vir ao meu encontro e me esmagar, pisar em mim. Mas ela vai vir para o meu bem. Como quando Jesus falou, aquela mulher, não me convém tirar dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que o Senhor me chamou? Foi essa a reação dela? Não, não foi essa a reação dela. Ela disse ao Senhor, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. Eu posso ter chegado aqui como uma cachorrinha. Eu posso ter chegado aqui, porque quando ela chegou até o Senhor, se a gente for para aquela mensagem e meditar nela, ela chegou lá tentando mostrar algo, parecendo algo que ela não era. Ela tentou se fazer uma mulher de Deus, que ela não era. Ela pertencia a um outro povo, a uma outra fé, a outros deuses, etc. e tal. Ela tentou se mostrar. E Jesus trabalhou ali com ela. E aquela mulher, Jesus virou para ela no final e disse, mulher, filha, grande a sua fé, porque ela resistiu, ela ouviu as direções, que vamos lá, Jesus, se a gente for a fundo, você fala assim, meu Deus, o Senhor chamou ela de cachorrinha, nossa, se fosse eu tinha ido embora, tinha largado tudo, nossa, eu não suportaria, né, se fosse aquele tipo de gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa, você já foi assim, né? Aquele tipo de gente que falava assim, não, se alguém pisar no meu dedo, se alguém pisar no meu calcanhar, vai levar. Eu não levo desaforo para casa. Mas aquela mulher se voltou e disse, Pai, Senhor, até os cães, até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Tem misericórdia de mim, ajude a minha filha. Jesus virou e falou, mulher, grande a sua fé, vai em paz, sua filha está curada. E na mesma hora, no mesmo instante, a mulher foi completamente curada. Ela ouviu todas as direções. Doeu? Doeu. Ela estava com a filha doente, ela a princípio foi ignorada, foi deixada de lado, todo mundo falou, mulher, o que você está fazendo aqui? Mas ela esteve ali, ó. Ela esteve ali. E eu acho maravilhoso isso, porque quando uma pessoa ela quer mudar, quando uma pessoa ela quer viver um padrão alto, ela quer andar segundo a vontade de Deus, ela quer viver pelo padrão do céu, ela passa por cima de tudo. Ela pode ouvir o que for, ela pode gostar ou não, mas ela está ali, ela está ouvindo, ela está recebendo, ela está se alimentando da mensagem, ela está se alimentando da palavra, ela está recebendo aquilo para a vida dela, ela está comendo aquilo com todas as forças. Por quê? Porque ela sabe, eu preciso disso. Eu quero isso para a minha vida. Por quê? Porque eu não quero voltar para casa, no caso dessa mulher, eu não quero chegar em casa e deparar com a minha filha doente, eu não quero voltar para casa e me deparar com aquela mesma situação, com aquela mesma vida, não quero. O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu estou aqui, e eu não aceito sair daqui do mesmo jeito, eu não aceito sair daqui da mesma forma, e é isso que nós temos que trazer para nós, é isso que tem que fazer parte da nossa vida, Senhor, eu estou aqui, eu estou na igreja, e eu não aceito ser a mesma pessoa de antes, eu não aceito ser a mesma criatura que entrou por essas portas, eu não aceito ser a mesma pessoa que um dia conheceu e recebeu o Senhor, não, meu Pai. A Bíblia fala, embora exteriormente sejamos a nos desgastar, interiormente somos renovados dia após dia. Senhor, eu quero ser renovado todo dia. O que é renovo? É o novo de novo, todo dia. Então todo dia eu recebo um novo, algo novo e de novo, e novo e de novo. E todo dia eu sou renovado, eu vou passando por esse processo de renovação. E aí eu vou me achegando, eu vou me aproximando cada dia, cada vez mais do Senhor. Eu vou chegando onde Ele quer que eu venha chegar. Eu deixo de ser o mesmo. Aquela mesma pessoa que sempre caía nos mesmos erros, aquela pessoa que sempre se inclinava para coisas más, que se curvava, que se voltava às obras, às práticas, aos amores ruins. Não, agora eu não quero mais isso. Agora eu não quero mais viver assim, agora eu não aceito mais isso na minha vida. Agora eu quero o quê? Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Eu quero andar segundo o Espírito. Porque são os que andam segundo o Espírito que podem agradar a Deus. Antes, eu lutava, eu me esforçava, eu fazia de tudo e não conseguia agradar a Deus. Por quê? Porque estávamos segundo a carne. Porque estávamos guiados
pelas próprias paixões e pelos próprios desejos, pela nossa própria cabeça, mas agora não. Agora nós estamos aprendendo e estamos sendo guiados. Porque lembre-se que Jesus, além de nos salvar, o que já é muito bom, se ele tivesse vindo com o propósito de só salvar, já teria valido a pena. Mas ele não veio só para nos salvar. Não foi só a salvação, o que já é maravilhoso para nós, é a nossa maior riqueza, é o que nós repetimos toda a reunião, todo final de culto a gente fala, nossa maior riqueza é morar no céu. Mas ele não veio só para isso. Mas ele veio também para nos ensinar, para nos mostrar um padrão alto de vida, para nos ensinar a vivermos como cidadãos dos céus, porque Jesus sabe que se nós continuarmos vivendo como cidadãos terrenos, nós vamos ficar aí nessa terra, sofrendo, moendo, como os ímpios vão. Então eu preciso me comportar, eu preciso me tornar um cidadão do céu, caminhar como um cidadão do céu, respirar, viver como um cidadão do céu, ou seja, praticar os mandamentos dos céus. Quais são os mandamentos dos céus? São os mandamentos que a gente encontra aqui na palavra de Deus. São as direções, as diretrizes que Deus traz a nós por intermédio da palavra, dos mandamentos, de cada livro, de cada versículo que a gente lê. São esses os mandamentos que cabe a nós praticarmos. São essas as coisas que nós temos que fazer, nós temos que cumprir na nossa vida. Então, algo que todos nós precisamos decidir. Eu não serei mais guiado, não vou mais andar, não vou mais viver segundo a carne. Eu não vou mais dar lado às inclinações, aos pontos fracos. Não. Judas, ele traiu o Senhor pelo ponto fraco. Sansão perdeu por causa de um ponto fraco. E eu podia falar de tantos outros na Bíblia que Deus tinha um plano tão lindo, tão maravilhoso. Deus tinha um futuro para essas pessoas. Mas Deus não pôde concluir. Não pôde terminar aquilo que um dia Ele começou na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas cederam. Não, elas não cederam a Deus. Elas não cederam à vontade de Deus. Elas não cederam às coisas de Deus. Elas cederam ao quê? Às inclinações, aos pontos fracos. Cederam aquilo que elas não podiam ter cedido. Porque a Bíblia fala, submeta-se a Deus. Se submeta a Deus, ou seja, se incline a Deus, se curve a Deus, resista ao mal. Resista. Seja resistente. E o mal fugirá de vós, o mal fugirá de você. Jesus ainda diz aqui, em João 15,14, vocês serão meus amigos. Ou tem a tradução que fala, vocês serão meus discípulos, se fizerem o quê? O que eu ordeno. Vocês serão os meus amigos, meus discípulos. Vocês estarão no meu ciclo, no meu círculo de amizade. Vocês vão fazer parte da minha vida, se tem a condição. Se vocês fizerem aquilo que eu estou ordenando. E o que eu estou ordenando? O que a gente está ouvindo aqui todo dia. O que o Senhor está ordenando? Eu não sei o que Deus quer de mim. Você tem ouvido. Todo dia a gente recebe palavra, todo dia a gente recebe direção, todo dia nós recebemos alimento aqui. E aí o Senhor fala, vocês serão meus amigos, meus discípulos, se vocês fizerem o que eu ordeno. Então, peraí, eu vou fazer o que o Senhor me ordena, o que o Senhor me direciona, ou vou fazer aquilo que a carne, as inclinações e tantas outras coisas me direcionam? O que eu vou fazer? Eu vou ser guiado por quê? Por quem? Pelo quê? O que vai guiar a minha vida? Porque o que guiou a minha vida até aqui já não importa mais. Se eu até chegar aqui, eu fui guiado por algo, por alguém, pela cabeça de alguém, já foi, passado. Mas daqui em diante, porque eu começo a contar agora, o que foi ontem, anteontem, mês passado, ano passado, 200 anos atrás, já foi, é passado. Começa agora. Vou continuar sendo guiado por aquilo que eu tenho sido guiado ou vou ser guiado pelo Espírito? Eu vou andar segundo o quê? A carne ou vou andar segundo o Espírito? Eu vou andar segundo a vontade de quem? De mim mesmo?
Lembra da oração do Pai Nosso, onde o Senhor nos ensina a rogar e pedir para que a vontade de quem seja feita? A nossa? Não, a dele. Porque a minha vontade, para a minha vida, não é boa. Mas a vontade de Deus para mim é a que resolve, é a que funciona. Se eu vivo segundo a minha própria vontade, eu não vou chegar num bom lugar, não vou ter aquilo que eu quero. Mas se eu vivo segundo a vontade de Deus, aí sim. Porque Jesus, Ele veio nos salvar, nos ensinar, e Ele nos ensinou o quê? Acerca do quê? E nos ensinou a fazer, a praticar o quê? A vontade de quem? De Deus. Porque em toda a vida Jesus falou e repetiu, eu vim senão para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, disse o Senhor, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. E o que nós temos que fazer? O que a Bíblia fala? Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz. Fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo agora não é mais para mim, mas é para a glória e a honra do Filho de Deus. Ou seja, se Cristo veio para fazer a vontade do Pai, eu. E você? Lembra do que diz em Filipenses 2,5? Sejam atitudes de vocês, o quê? Parecidas? Seja a atitude de você, a sua atitude parecida? Mais ou menos igual? Não, seja a atitude de vocês o quê? A mesma. A mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Fazer a vontade de quem? Do Pai. Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a sua? Qual deve ser a nossa, de todos nós que estamos aqui? Mas fulano, não estou falando de fulano, não estou falando de ciclano, não estou falando de cada um aqui. A minha vontade, a sua vontade. Não interessa, não importa. Assim como o Senhor fez a vontade do Pai, eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Nós temos que nos entregar ao máximo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se humilhou, se esvaziou de si mesmo. Vindo a ser semelhante como servo, ele foi lá, ele deixou ali, está aqui filho, está aqui o caminho. João veio e preparou o caminho, Jesus veio e asfaltou o caminho. E colocou placas, sinalizações, ou seja, Jesus veio e aperfeiçoou o caminho e disse, eu sou o caminho. Está aqui, me segue, rapaz. Ande, segundo a vontade do Pai, me segue, vem por aqui. Não é por lá não. Já fomos tanto por lá, ou seja, já pegamos tanto outros caminhos. E onde os nossos caminhos nos levaram? Nos levaram para um bom lugar? Os nossos caminhos vão nos levar para um lugar maravilhoso? Não! Mas o caminho que o Senhor deixou a nós, os mandamentos, o que Ele nos ordenou, o que Ele deixou a nós, deve ser praticado. E deve ser praticado de qualquer jeito? Não, com toda a força, com todo o empenho, com toda a dedicação. Trabalhe, olhe para a sua vida, olhe para o seu interior, trabalhe você. Trabalhe as inclinações, as paixões, os amores, os pontos fracos, vença eles. Faça de um ponto fraco forte. Ou seja, eu não caio nisso. Antes eu era pego nisso, agora não mais. Antes isso aqui era meu ponto fraco, hoje isso aqui eu passo perto, não tenho vontade alguma. Desejo nenhum. Como a gente já ouviu testemunhos vários, de pessoas que foram libertas de drogas, de vícios, pessoas que foram libertas de tantas coisas que hoje passam perto, não tem efeito nenhum mais sobre elas, porque foram libertas. Elas trabalharam em cima daquilo, venceram aquele ponto fraco, aquela inclinação, aquilo que a pessoa não podia ficar sem. Hoje ela vive sem, ela está liberta. E onde ela encontrou essa liberdade? Em Cristo. Onde ela encontrou essa nova vida? Em Cristo. Onde vamos encontrar a nossa vida? Onde vamos viver a verdadeira vida? Em Cristo. Onde nós vamos encontrar um padrão alto? Onde nós vamos encontrar o padrão dos céus? Onde nós vamos encontrar o padrão, a visão do reino? Em Cristo.
Está aqui o caminho, segue o caminho, ande nele, não se desvie dele, está escrito em Isaías. Há uma voz que diz, esse é o caminho, está aqui, o caminho é esse, filho, não desvia não. Não sai do caminho não, não sai da direção não. Porque à medida que você sai, você só perde tempo. À medida que você sai, você começa a descer, é como Israel. Saía do caminho, ó, só começava a cair, era só declínio, era só desgraça, era só ruína. Estavam no caminho, estavam no lugar certo, estavam no Senhor, era só avanço, era só progresso, era só crescimento. Estavam no Senhor, venciam tudo, todos venciam qualquer coisa. Estavam longe do Senhor, perdiam para qualquer coisinha, perderam para Ai. Uma vilinha que não tinha 5.000 habitantes. Uma cidadezinha de nada. Mas perderam, porque estavam longe do Senhor. Não estavam em Deus. Se estivermos em Deus, se andarmos pela vontade de Deus, se nossa inclinação for o Senhor, for fazer a vontade de Deus, nós vamos chegar e viver coisas grandiosas na nossa vida em nome de Jesus. Amém, gente? Fique em pé, por favor. Coloque-se de pé. Põe a mão no seu coração. Feche os olhos um momento. Traga para a sua vida. Quero que você medita aí. Traga para você a mensagem que você ouviu. Agarra a oportunidade. E decida hoje andar segundo o Espírito. A não andar mais segundo a carne, não. E quando a gente fala andar pelo Espírito, lembre-se que andar com Jesus é praticar o estilo de vida dos céus. Não esquece disso não. Andar com Jesus é praticar o estilo de vida, é viver segundo os padrões dos céus. Vença as suas inclinações. Não seja um escravo do seu ponto fraco, não. Faça do ponto fraco forte. Vença as fraquezas. Vença. Olhe para a sua vinha, para a cerca, para aquilo que cerca a sua vinha, a sua vida. Se você percebe que em algum lugar da sua vinha, quando eu falo de vinha, eu falo de vida. E se em algum lugar da sua vida existe uma parte ali, um cercadinho que está mais fraco, mais frágil, ou seja, um ponto fraco ali. Vai lá. Trabalha lá. Fortaleça aquele ponto. Cerca lá. Não seja destruído, como muitos na Bíblia foram. Quantos que na Bíblia, quantos que na palavra de Deus foram destruídos por coisas tão pequenas? Pessoas que ouviram a direção. Pessoas que receberam a direção de Deus. Receberam a orientação. O Senhor disse ao Caim: Caim, se você fizer o bem não haverá aceitação, mas cuidado. Saiba que o mal, o pecado está à porta e ele quer te dominar. Ele ouviu aquilo de Deus. Ele ouviu da boca de Deus, mas ele rejeitou. Ele foi dominado por aquilo. Aquele sentimento que nasceu tão pequeno dentro dele, veio tão pequenininho, mas aquilo foi crescendo,
Porque tudo que nasce pequeno cresce, tudo que é pequeno um dia cresce. Seja bom ou ruim. E no caso de Caim, aquele sentimentozinho, aquela pequena inclinação, aquela raiva, aquela ira, aquilo cresceu, aquilo dominou a vida dele. E ele foi guiado por aquilo, ele ficou cego. Quando a gente lê lá, nós vemos o quanto a cegueira tomou conta dele. Porque é assim que vivem as pessoas que são guiadas pelas suas inclinações, pela sua carne. É dessa forma, é dessa maneira que a pessoa vive. Ela vive uma vida completamente cega. Ela não consegue ver absolutamente nada, ela não enxerga nada. Mas ore ao Senhor. Antes de eu finalizar essa reunião, fale com Deus. E vença as suas inclinações, esses desejos, essas paixões, vença isso. Como Paulo diz, pega tudo isso e lança na cruz. Lança as paixões, os desejos. Como nós lemos em Gálatas, como ele fala, que pegou as paixões, os desejos e crucificou junto com o Senhor. Lançou tudo aquilo na cruz. Fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele pegou tudo aquilo que era velho, aquilo que representava a velha vida, o velho Paulo, e ele crucificou tudo aquilo. Ele exterminou tudo aquilo para viver uma nova vida com o Senhor. Faça o mesmo. Faça a mesma coisa. Decida que você não vai viver mais por essas inclinações ruins, que essas coisas não vão mais dominar você. Esse ponto fraco, esse elo mais fraco, ele não vai mais ter poder sobre a sua vida. Mas peça a Deus, Senhor, me fortaleça. Me fortaleça, me ajuda. Me ajuda a dizer não para essa inclinação, me ajuda a dizer não para essa vontade, me ajuda a dizer não, meu Deus, para esse desejo, para essa paixão, me ajuda a dizer não para isso, meu Pai, porque isso é mal, isso não é bom. Eu não quero ser dirigido por isso, meu Pai, eu não quero, porque os que são guiados pela carne não podem fazer a tua vontade, não podem te agradar, e o que eu mais quero é te agradar. Diga isso a Deus: Senhor, o que eu mais quero é te agradar, o que eu mais quero é fazer a tua vontade, o que eu mais quero, meu Pai, é andar pela tua vontade, é viver segundo a tua vontade, o que eu mais quero, meu Deus, é viver segundo os padrões, ó meu Pai, da Bíblia, o que eu mais quero é estar no centro da tua vontade, meu Deus, e eu estou aqui, meu Pai, estou aqui lutando contra essas inclinações, lutando contra esses desejos. Estou aqui pegando essas paixões, esses desejos, esses sentimentos e lançando na cruz, arrancando de dentro de mim. Ó Espírito Santo, eu oro por cada vida nesse momento, meu Pai. Eu oro por cada pessoa que está aqui, e eu peço em um nome de Jesus, que todos tenham entendido, meu Pai, que ninguém fique com dúvidas, meu Deus, mas que todos nós possamos compreender, entender a mensagem, que nós possamos andar segundo o Espírito, segundo a Tua vontade, e como, ó meu Deus, nós somos ensinados na Tua palavra, ó meu Deus, a fazer aquilo que o Senhor ordena, que nós possamos fazer tudo
tudo que o Senhor tem ordenado, dado a nós como direção, que nós possamos pôr em prática. Meu Pai, que bons frutos, que frutos maravilhosos venham sair de nós, de forma automática. Meu Deus, uma árvore boa produz bons frutos, e nós somos essa árvore boa, a qual o Senhor tem aperfeiçoado, a qual a Tua palavra, meu Pai, tem aperfeiçoado, tem adubado, a qual a Tua palavra, meu Deus, a qual as Tuas direções, meu Deus, tem feito essa árvore crescer, meu Pai, florescer, frutificar, cada dia e cada vez mais, que nós possamos produzir, meu Deus, o fruto que nós encontramos em Gálatas, meu Pai, possamos dar esse fruto, meu Deus, todos que estiverem em volta, ao nosso lado, possam ver e perceber, meu Pai, que nós mesmos possamos ver em nós essa mudança diária, que todos os dias, meu Pai, haja um avanço, haja um crescimento, haja um renovo. Meu Deus, ajuda essa pessoa, ajuda ela, meu Pai. Ela tem os seus pontos fracos, ela tem o seu elo fraco a ser trabalhado. Ajuda, Senhor. Ajuda ela a fortalecer esse lado. O Senhor deu oportunidade a tantos na Bíblia, meu Deus, de trabalhar o seu lado fraco. Meu Deus, mas nem todos trabalharam. Pelo contrário, Senhor, acabaram cedendo a tudo isso. Meu Deus, aqui estamos, trabalhando, lutando, ó meu Pai, se esforçando ao máximo, para que não haja em nós, meu Deus, nenhuma, ó meu Pai, que não haja absolutamente nenhum ponto fraco mais. Possamos nos fortalecer de todos os lados. Meu Pai, que, ó meu Deus, a cerca, o cerco da nossa vinha, da nossa vida, ele possa estar completamente fortalecido, fortificado. Ó meu Deus, e que em nome de Jesus nós não sejamos pegos por absolutamente nada, meu Pai. Eu abençoo cada vida, que cada um saia daqui, Senhor, com essa visão, com essa direção, meu Deus, praticando, vivendo, vencendo sempre em o nome de Jesus. É o que eu oro por cada vida. Eu abençoo a todos, ó meu Pai, e te agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.